Excelente notícia para o torcedor do Palmeiras. Endrick e Verdão se acertaram para a assinatura do primeiro contrato da joia alviverde. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes desse acordo. Bora falar também sobre o São Paulo, que vendeu o Thiago Volpi para o Toluca. Quem será o goleiro contratado para seu lugar? Tem ainda informações do Corinthians e das negociações que avançaram com o Internacional por Bruno Mendes. Bora falar sobre a pressão do torcedor do Flamengo contra Marcos Braz e Rodolfo Landim. E Reinier, que estava emprestado para o Borussia Dortmund, vai jogar onde? Para completar, últimas informações sobre Vasco, Botafogo, mercado de transferências e muito mais você não perde por esperar. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outros. E tô aqui no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é simples. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações. Se curtiu o vídeo, também deixa like que ajuda bastante, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse sábado tem bastante opção, a começar pela final da Copa da Inglaterra. De um lado o Chelsea, do outro o Liverpool. Olha, dá uma olhada nessas cotações. Vitória do Chelsea paga R$ 3,50, empate paga R$ 3,45 e a vitória do Liverpool paga R$ 2,02. Já a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A também apresenta excelentes odds. O empate entre Internacional e Corinthians garante R$ 3 para cada real apostado. Se o Fluminense vencer o Atlético Paranaense, você embolsa R$ 2,14. Tem ainda um triunfo do São Paulo contra o Cuiabá pagando R$ 1,45 e um eventual empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino paga R$ 4,10. Não vai ficar fora dessa. Faça agora mesmo o seu cadastro na Aposta Ganha. O link está no comentário fixo, beleza? Vai lá, se cadastra, faz seu registro, depósito e começa a apostar. Bom, bora começar o vídeo desse sábado com informações de bastidores. Famoso giro de notícias, começando com Cássio e Fagner, que devem estar à disposição do Corinthians para a partida da próxima terça-feira contra o Boca Juniors na Libertadores da América. O Fagner não está entre os 30 relacionados pelo Timão para o confronto contra o Internacional na noite desse sábado no Beira-Rio. O Cássio até aparece nessa lista, embora o Corinthians tenha relacionado 4 jogadores. A tendência é que a dupla seja preservada para poder jogar a Libertadores da América. Quero falar que o Botafogo assinou nessa sexta-feira sua filiação à Libra. A Liga de Clubes Brasileiros agora já são 10 clubes integrando essa liga, com um detalhe importante. Os times que já viraram SAF, como o Red Bull Bragantino, como o Cruzeiro e o Botafogo, todos associados a essa liga. Já são 7 times da primeira divisão, além de Vasco, Cruzeiro e Ponte Preta da segunda divisão. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que fechou patrocínio até 2023. Nessa sexta-feira o clube anunciou um acordo com a Hebron, que é uma empresa do setor farmacêutico, e vai ficar no omoplata do uniforme Cruz Maltino. Para completar o giro de notícias, me perguntaram nessa sexta-feira se o Atlético tem salários pagos a atletas por parte do clube e a outra parte ou alguns outros jogadores com salários sendo pagos pela família Menin. Fui checar com um dos 4 R's e a pessoa assegurou que não existe nada disso. Os salários de 100% dos atletas são bancados única e exclusivamente pelo Atlético Mineiro. A família Menin ajudou muito nos últimos anos, mas nessa temporada nem houve a necessidade de empréstimo de dinheiro. O Galo tem conseguido se virar com o dinheiro que recebe e consegue de receitas. Para completar, Paulinho, vocês lembram dele, ex-jogador do Vasco, atualmente no Leverkusen, foi especulado outro dia como possível reforço do Palmeiras, mas, de acordo com a imprensa europeia, nesse momento ele está entre o Sporting de Portugal e o Ajax da Holanda. Bora falar agora a respeito de Reinier, meio-campista que surgiu muito bem no Flamengo, foi comprado por 30 milhões de euros pelo Real Madrid em janeiro de 2020. Existia a expectativa de que ele pudesse se tornar ou seguir os passos de Rodrigo e Vinícius Júnior. Não foi o que aconteceu. Ele até marcou 2 gols nas 3 primeiras partidas pelo time B do Real Madrid e acabou emprestado por 2 temporadas para o Borussia Dortmund. O contrato de empréstimo está terminando agora, na metade do ano, e o clube alemão já anunciou ao Real Madrid que não vai ficar com o jogador em definitivo.
O Renier fez uma primeira temporada de 19 jogos, um gol e uma assistência. Na segunda temporada, outros 19 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, não conseguiu convencer. Perguntei para um dos empresários do Renier o que vai ser feito por agora. E ainda não existem ofertas, atleta de 20 anos de idade, que deve participar da pré-temporada do Real Madrid, visando 2022-2023, enquanto aguarda por ofertas. Caberia no seu time? Seria um bom acréscimo para clubes brasileiros? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e opine. Bora falar agora sobre o Flamengo, que desembarcou na noite dessa sexta-feira em Fortaleza, capital do Ceará, onde tem confronto nesse sábado no Castelão contra o Ceará. A torcida do Flamengo esteve na porta do hotel e recebeu jogadores muito bem, com aplausos, fotos e tudo mais. Porém, o comportamento dos torcedores em relação aos dirigentes foi o mais hostil possível. Rodolfo Landim, presidente do clube, que não viajou com a delegação, foi muito xingado. Entre os coros, teve aquele tradicional: Landim, vai se tatã, o meu Flamengo não precisa de você. Marcos Braz e Bruno Spindel foram vaiados. Até algumas pipocas foram atiradas nos homens do departamento de futebol e motivos para as reclamações não faltam. A manutenção do Paulo Souza, o departamento médico que não consegue evoluir, a sequência de vice-campeonatos do Flamengo nas últimas competições. Tem também um lance importante que aconteceu na última segunda-feira, a limitação do número de sócios do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Isso causou impacto, por exemplo, em torcedores do Flamengo no Ceará. Enfim, é diante desse clima que o rubro-negro entra em campo nesse sábado, com muita gente torcendo para que, em caso de tropeço, Paulo Souza seja dispensado. Estou curioso para saber como é que o rubro-negro vai se comportar dentro de campo. Bora falar agora sobre Corinthians, Internacional e Bruno Mendes. As conversas entre os clubes avançaram e existe a possibilidade de o martelo ser batido nesse sábado, antes do confronto entre Corinthians e Internacional no Beira-Rio. Os dirigentes devem se encontrar para tentar sacramentar um acordo que vem evoluindo ao longo da semana. O Inter chegou a fazer uma primeira proposta considerada baixa pelo Corinthians. O Timão devolveu com uma contraproposta com os seguintes termos: 3,5 milhões de dólares, que hoje equivalem a 17 milhões e 700 mil reais, por 30% dos direitos econômicos. Num primeiro momento o Inter considerou o valor alto, mas acabou aceitando, e é em cima desse montante que as diretorias conversam. Pode ser que diminua um pouquinho ali, aumente um pouquinho da colar, em termos de percentual e valores, mas a tendência é que o Bruno Mendes acabe se transformando em jogador do Internacional de maneira definitiva. O contrato de empréstimo termina na metade do ano, jogador uruguaio que caiu nas graças do torcedor do Internacional. É legal contar que o Corinthians desembolsou pouco mais de 18 milhões e meio de reais para contratar o atleta. O empresário do Bruno Mendes é o Eduardo Boldai, o mesmo que representa o Robert Renan, zagueiro que estava nas categorias de base no ano passado. Tinha propostas para sair do clube, propostas de 2 milhões de euros. O Eduardo Boldai, muito próximo dos dirigentes do Corinthians, recusou essa oferta para deixar o clube de graça e acabou acertando a renovação do Robert Renan, que mais cedo ou mais tarde vai ter seu espaço no time principal. Voltando ao caso do Bruno Mendes. Caso seja confirmada a transferência em definitivo, o Corinthians passa a ter quase 18 milhões de receita, que serão pagas, obviamente, em algumas parcelas. Bora falar agora sobre o São Paulo, repercutindo a saída de Thiago Volpi. E a grande pergunta do torcedor tricolor é: quem chega para o seu lugar? São Paulo não conseguiu, desde a aposentadoria de Rogério Ceni, encontrar um goleiro definitivo, alguém que sustentasse ou mantivesse aquele nível de atuação do Rogério Ceni, do Zete, entre outros. Thiago Volpi foi talvez quem mais atuou e acabou deixando o clube por apenas 1,5 milhão de dólares, vai defender o Toluca. São Paulo entende que não é possível ficar apenas com o Jandrei e com os garotos, e há a tendência de que alguém seja contratado. Torcedores do São Paulo já têm apelado para vários nomes. Uma das especulações mais fortes ao longo da sexta-feira foi do goleiro Neto, que pertence ao Barcelona e já demonstrou a intenção de deixar o clube catalão. Ele não quer ser mais reserva do Ter Stegen. Salário altíssimo, na casa dos 2 milhões de reais, para vir ao Brasil. Obviamente que ele aceitaria uma redução. Conversei com o presidente Júlio Casares e o presidente do Tricolor disse o seguinte sobre o Neto, abre aspas: não existe nada sobre esse goleiro, fecha aspas.
Também me perguntaram sobre a possibilidade de o Walter, do Cuiabá, pintar no Morumbi. O Walter é um velho sonho dos dirigentes são paulinos. Também entrei em contato com o Cristiano Dresch, que é o homem forte de futebol do Cuiabá, e o Cristiano assegurou que ninguém do São Paulo o procurou. Imagino que a prioridade do São Paulo nesse momento seja o Diego Alves, goleiro que é um velho sonho do Rogério Ceni. Eles trabalharam juntos no Flamengo e a relação é muito boa. Tanto que o Ceni indicou o Diego Alves no fim da temporada passada para o início dessa temporada. Na oportunidade, o Diego preferiu renovar o contrato no Flamengo, só que o Diego acabou perdendo espaço, é hoje a terceira opção e adoraria deixar o rubro-negro. O Flamengo também não vai criar nenhum impeditivo. Então, se o São Paulo de fato quiser contratar o Diego Alves, o caminho deve estar aberto. Thiago Volpi ganhava na casa dos R$700 mil por mês, esse valor já inclui todas as taxas e tributos. Diego Alves tem até um salário um pouco inferior no Flamengo, mas vai haver a necessidade de uma compensação. O São Paulo, em crise financeira bastante grande, poderia tentar evitar esse custo com a saída do Thiago Volpi para tentar uma reposição mais barata. Essa definição não foi tomada. Chegaram a me perguntar até do Max Wallef, que é goleiro do Fortaleza, e teria sido alvo de uma conversa com o Rogério Ceni depois de um confronto recente entre os times. Também não consegui a confirmação sobre o interesse do São Paulo no Max, cujo contrato com o Fortaleza se encerra em dezembro desse ano. Que o São Paulo vai contratar alguém, isso é natural, mas também não acho que há tanta pressa ou tanta urgência, até porque o São Paulo só vai poder registrar um goleiro a partir de 18 de julho, data da reabertura da janela de transferências. Então você, torcedor são paulino, um pouquinho de paciência nesse momento. Bora falar sobre a grande notícia exclusiva do canal do Nicola. Daqui a pouco você vai ver nos principais portais. Espero que dessa vez pelo menos deem crédito, né? Pois bem, eu quero contar que Endrick já tem um acordo com o Palmeiras para a assinatura do primeiro contrato profissional. Esse contrato só pode ser assinado em julho, quando o Endrick completa 16 anos. Mas, nas últimas semanas, o Palmeiras e o pai do Endrick, o seu Douglas, vinham tratando e discutindo uma série de possibilidades. A ideia do Palmeiras é ter o Endrick garantido a partir da metade do ano, já entre os profissionais, sendo utilizado de forma recorrente. Endrick, inclusive, está treinando com o time principal desde a última quinta-feira. Nessa sexta-feira, um dirigente alviverde me assegurou que o pai do Endrick esteve na academia de futebol para acertar os últimos detalhes desse primeiro contrato, que deve ter os seguintes termos. O Palmeiras vai ficar dono de 70% dos direitos econômicos e vai deixar 30% do valor de uma venda futura para a família do Endrick. Um percentual bom para o Palmeiras, que se garante dessa maneira com uma condição bacana em caso de propostas de fora, e a tendência é que venham propostas Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e até o PSG já flertaram com a possibilidade de contratar o atleta. O Endrick até poderia deixar o Palmeiras antes da assinatura desse primeiro contrato profissional, mas o pai do Endrick deixou bem claro que por gratidão a tudo que o Verdão fez por ele e pelo filho, não haveria qualquer possibilidade disso. Então vai ser assinado esse primeiro contrato profissional e o Palmeiras fica garantido com a possibilidade de uma venda bastante interessante. Valor da multa rescisória, era isso que estava pegando. Qual o valor ideal? O Palmeiras quer chutar o mais alto possível o valor dessa multa rescisória. As partes estavam discutindo sobre a possibilidade de essa multa começar com 33 milhões de euros. Por que esse número? Porque já seria suficiente para fazer do Endrick a venda mais cara da história do clube, ultrapassando o Gabriel Jesus, que foi vendido ao Manchester City por cerca de 32 milhões de euros. Essa multa de 33 milhões no contrato do Endrick iria subindo conforme algumas metas estabelecidas. Participações no time principal, gols marcados, convocações para seleções brasileiras de base e profissional, tudo isso ampliaria a multa rescisória até que o Endrick completasse 18 anos, quando ele pode se mudar para o velho continente ou para qualquer clube do futebol europeu. Esse primeiro contrato vai ter 3 anos de duração, como exige a FIFA. Quando você tem um garoto com 16 anos assinando esse primeiro contrato, não pode ser um período superior aos 3 anos de contrato. Acho que é uma boa notícia para o torcedor alviverde. O Palmeiras, que estava preocupado com essa história, deve ficar bem mais aliviado. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Palmeiras. Rivaldo e Leila Pereira divulgaram nessa sexta-feira uma conversa entre a presidente do clube e o ex-jogador alviverde, em que a Leila afirma ao Rivaldo que já está tudo certo, já está tudo fechado, e tem muito palmeirense se perguntando sobre o quê? Do que se trata esse acordo?
Informação que eu tenho é de que se trata do patrocínio master para o time feminino, aquele acordo de 8 milhões de reais por temporada. É uma casa de apostas esportivas que tem o Rivaldo como garoto propaganda. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Queria só deixar mais um recado. Estamos bem perto de bater 80 mil inscritos no canal de cortes do Nicola aqui no YouTube. E assim que a gente bater 80 mil, todos que estiverem inscritos vão participar de um sorteio que vai garantir um prêmio bem legal. Então não fica fora dessa. O link para você se inscrever está na descrição do vídeo. Fechou? A gente volta assim que tiver mais notícias. Abraço, tchau!